escoteiros e escoteiros. Hoje nós vamos entrar então no Conversa de Fogo de Conselho, número 25. Já quase terminando, faltando apenas um. Já essa parte importante do Conversa de Fogo de Conselho, que é ajuda ao próximo usando os primeiros socorros. A gente sabe que todo socorro deve ser feito sempre pelos médicos, paramédicos, pessoas que vêm em ambulância. Mas há momentos em que a pessoa está muito longe de um médico, longe de um hospital. Não tem como carregá-lo imediatamente até que venha alguém especializado para ajudá-lo. Então, pode-se fazer primeiros socorros em várias situações, e algumas delas eu vou citar aqui. O primeiro, então, é o choque. O choque, então, a pessoa fica meio que paralisada, assim, olhando para o vazio. A temperatura diminui, a pessoa fica super pálido. Então, o que se faz? A gente deixa ele bem confortável, aflocha a roupa, desabotou algumas partes, e deixa ele numa sombra, num lugar bem confortável, e coloque o cobertor sobre a pessoa para aquecê-lo. E hoje em dia já existe também aquelas mantas de alumínio, né? E que a gente possa então rolar ele e vai segurar um pouco o calor dele, né? E se for inverno, então, se possível, até colocar calor artificial, uma estufa ou perto de uma fogueira, qualquer coisa assim, né? E com respeito à hemorragia, também, hemorragia é algo muito comum, a gente corta, né? Então, se a pessoa cortou, por exemplo, com uma faca sem querer, assim, e pegou uma artéria e começou a sair sangue, então se coloca um torniquete entre a ferida e em direção que vai para o coração. E faça um torniquete com um pano ou até mesmo com um lenço escoteiro, botando um graveto grosso e girando de modo que possa apertar. Em 15 minutos, então, você aflocha e aperta de novo, né, para não dar um problema maior. Isso pode acontecer na perna, pode acontecer em várias partes do corpo, né? O escoteiro tem que aprender a fazer a respiração artificial. Geralmente, respiração artificial é quando a pessoa perde o fôlego. E geralmente isso se vê também quando a pessoa está em estado de choque, ele começa a recobrar e aí ele começa a respirar muito fundo. Então se usa a respiração artificial. Tem vários métodos de fazer e o mais comum é aquele que a gente coloca a pessoa de costa e a gente vem por trás e puxa a anca dele para trás e depois flexiona com os dedos o pulmão, assim, de modo que force o pulmão a respirar. Deixa a boca dele de lado, né, a cabeça de lado, para que possa então sair o ar. Depois ele puxa de volta para trás e faz de novo. Então esse é o mais comum, inclusive para casos de afogamento, né? E há outros métodos também, como está aqui na ilustração, você vê esse que eu falei para vocês agora, que se usa como respiração artificial. E o importante é forçar o pulmão, né, a respirar, né? Tem os casos de queimaduras. Queimadura por ácido, por exemplo, ácido sulfúrico, que ela vai queimando, então a pessoa tem que lavar com água, bicarbonato, para poder parar de corroer, né, e deixar esfriar aquilo ali, de modo que aquela queimadura pelo ácido não vire uma cicatriz muito feia. Então ele pode ser tratado como uma queimadura normal, como se fosse água quente, assim, né? Quem tem problema de apêndice, por exemplo, que é logo embaixo do umbigo, assim, ao lado direito, uma dor muito grande, então a pessoa tem que logo ser chamado uma ambulância, um médico para ir para o hospital, porque às vezes precisa fazer uma cirurgia urgente, né? As ataduras, elas podem ser feitas com o lenço escoteiro, tem várias formas de fazer. Ataduras na cabeça, atadura na mão, atadura no joelho, no pé, e também pode-se usar ele como tipóia para segurar o braço. Se o braço tiver alguma luxação, algo quebrado assim, até que se leve para o hospital, né? E ataduras pode ser feito como tala também com vários lenços, colocando na perna, se ele está com a perna quebrada, até com o osso quebrado, né? E aqui tem algumas ilustrações com respeito ao lenço, né?
A correr sangue do nariz também é algo que acontece muito com os jovens. Isso não é algo muito preocupante, mas se fica saindo sangue demais e não para, tem que dar um jeito de fazer parar. Então, uma das maneiras que se faz isso é colocar a cabeça da pessoa para trás e colocar compressas de água na cabeça, né, de água fresca, né, compressas, e coloca na cabeça e vai deixando passar, né, até ficar bom. E geralmente pode acontecer isso também até com muito sol na cabeça, pode acontecer isso, ou uma batida, porque aqui tem veinhas muito bem fininha, né? Que às vezes até botar o dedo no nariz ou bater com o nariz em alguma parte, assim, uma trombada, de repente contra o escoteiro num jogo, pode provocar isso aí, né? As queimaduras, elas têm 3 níveis, né? Tem aquela que é uma queimadura superficial, como se queimar pelo sol quando vai à praia, ou uma água quente que caiu, assim, então é bom botar então vaselina ali. Existe hoje pomadas tipo hipoglós que se pode colocar também, e já tem remédios mais modernos que se pode usar. Tem que estar sempre na caixinha de primeiros socorros do grupo escoteiro. Mas importante é não deixar o calor que está ali aumentar, porque embora você tenha queimado e tirado a mão do que estava queimando, ainda vai continuar queimando a tua pele. Então é necessário então esfriar ali, né? Pode ser até com compressas com água bem geladinha, bem fresquinha, para poder depois receber, então, né? E quando tem bolhas, então não furar as bolhas. E sempre levar ao médico, que lá eles têm medicamentos mais avançados para serem usados, né? Então, o engasgo, a gente falou no outro conversão de conselho sobre uma heroína que salvou uma criança, um bebê, né, que estava com engasgo. Mas uma pessoa adulta também pode se engasgar, então você pode entortar a pessoa para frente e bater nas costas, perto, né, do pescoço, para que a pessoa possa expelir o que estava trancando a sua garganta. Então, engasgo é uma coisa que não é muito comum, mas acontece. Mas pode até levar a pessoa à morte. Eu conheci um aí, uma pessoa que eu era como amigo da família, há muitos anos atrás, de repente soubemos que ele morreu porque se engasgou, né, com um pedaço de carne, né? Então isso não é uma coisa muito comum, mas também pode acontecer. O atordoamento, né? Ou seja, você bateu com a cabeça, ficou atordoado, e às vezes também numa trombada, num jogo escoteiro, então ele precisa então que a pessoa deixe ele relaxado, tranquilo, e bota compressa também na cabeça. Quase a mesma coisa nos casos de desmaio, mas temos aqui o choque elétrico. O choque elétrico, esse tem que ter um cuidado muito especial, de não chegar lá e agarrar a pessoa para tirá-lo dos fios elétricos que estão ainda com energia. Então a primeira coisa que tem que se fazer é tentar desligar onde vem a energia. Se for fio pequeno, se tiver um alicate, né, você pode também enrolar um pano na mão assim bem grosso para poder agarrar a pessoa. Se tiver luvas ali de borracha, melhor ainda. E os pés tem que ser nos pés tem que ter sapatos de sola de borracha, que aí ela não faz terra com o chão, então você tem mais probabilidade de não pegar choque. Então se pode tirar a pessoa do lugar onde está sendo eletrocutado com mais facilidade. Porque já aconteceu de pessoas ir lá, agarrar a pessoa e ficar grudado também. Já aconteceu de 3 ou 4 pessoas ficarem grudadas uma na outra, todos eles morrendo, um tentando salvar o outro. Então tem que ter muito cuidado, ainda mais quando é um fio de alta tensão que caiu no chão, cuja força é muito grande, né? Às vezes a pessoa já está até morta já, eletrocutado, e aí vem outro lá e tenta salvar e morre também. Tem que ter muito cuidado nesse sentido, né? Às vezes acidente de anzol, quando o anzol crava na mão, a pessoa tenta tirar, dói. Então tem que pegar e fazer ele ultrapassar por toda a carne até sair do outro lado. E se tiver um alicatezinho, corta e depois puxa de volta, porque o anzol ele tem aquele dentinho para não recuar. Então essa é a maneira mais certa de
conseguir... Existem os ataques epiléticos, que nós chamamos, que a pessoa começa a debater. Isso não tem uma maneira para poder conter isso aí. Então o que tem que fazer é mais ou menos imobilizar a pessoa, botar a pessoa com o rosto de lado e tentar não deixar a pessoa morder sua própria língua. Às vezes colocando um graveto na boca, a pessoa possa não morder sua própria língua, que é muito comum acontecer com pessoas que têm ataque epilético, né? Com respeito a argueiro nos olhos quando a pessoa tem uma espécie de cisco, né? E aí então tem algumas formas de você tirar o cisco do olho. Uma delas é levantar, puxar a pálpebra e tentar colocar em cima do outro cílios, de modo que o cílio de cima limpo de baixo, e faça o inverso. Outra maneira é puxar bem a pálpebra e pegar um cotonete que possa ter na casa de primeiros socorros e tentar limpar, tirar dali o que está causando a irritação no olho. Mas um conselho, não se deve esfregar o olho, porque se esfregar o olho, ele pode irritar mais ainda o olho e criar, inchar e criar problemas maiores depois, né? Então é muito cuidado nessa parte de como tratar do olho. O olho é muito sensível, né? A histeria é muito raro acontecer, mas é uma pessoa que fica histérica assim, não tem como acalmar a pessoa. Por mais que você fale, por mais que você diga, então melhor é pegar a pessoa, colocar dentro de uma sala, fechar e deixar a pessoa lá se acalmar sozinha, né? É a melhor forma que tem no caso de histeria, né? A intoxicação por veneno, você pode comer um cogumelo tóxico, né? E a pessoa pode ter intoxicação e ficar doente. Então o que tem que fazer? Tem que fazer a pessoa vomitar, tem que fazer a pessoa, né, às vezes colocando o dedo na goela dela, ou pegando uma pena e fazendo cócegas na goela, ele pode sentir vontade de vomitar. E também existe meios assim como carvão ativado, tem até comprimidos prontos que a gente compra na farmácia de carvão ativado, e a pessoa vai tomar, ele ajuda a limpar o estômago, mas tem que ir para o médico imediatamente, porque lá eles fazem uma lavagem no estômago da pessoa, se a pessoa estiver envenenada, né? Isso é muito importante. Quando a pessoa está num lugar onde está dando um incêndio, coisa que já foi discutido no outro conversa muito de conselho, então no incêndio você pode arrastá-lo pelo chão, conforme está a gravura. O desenho aí mostra como se faz isso, sempre com lenço úmido na boca, porque o gás tóxico ele tende a ficar mais para o ar, e na parte de baixo assim está mais rarefeito, né? Não tem tanto assim. E mordedura de cobra, então tem que fazer também uma espécie de torniquete e tentar abrir mais ainda o lugar que houve a picada, para que o veneno possa sair com o sangue para fora e levar imediatamente no médico, porque tem cobras super venenosas. Tem que ter, a gente não carrega conosco soros assim antiofídeo para curá-lo. Entorce, né? Torceu o pé, então não adianta você tentar fazer com que a pessoa caminhe, você tem que deixar simplesmente imobilizado, fazendo uma tala e fazer uma muleta improvisada, levá-lo com maca, ou transportar a pessoa no ombro, né? Essa é a maneira. As picadas de insetos, então existe aí alguns remédios que a gente compra e passa, que ele tira a alergia que a pessoa está tendo naquele momento, que então passa logo. E se for de abelha, a abelha deixa um ferrãozinho, então tem com uma agulhazinha se consegue tirar o ferrão. Mas quando é feito por vespa, a vespa ela injeta e não deixa o ferrão, então ali tem que ser apenas um remedinho, né, de picada de inseto. E depois a gente tem que aprender a transportar, como está na gravura, transportar no ombro, ou transportar com maca, ou transportar com a pessoa abraçada no teu ombro até o local onde a pessoa pode ser atendida, né, o médico. Então, você pode praticar com os escoteiros através de jogos, porque toda a instrução a gente tenta colocar
nos jogos a parte prática. Os escoteiros vibram muito, gostam muito dessa parte de primeiros socorros. Eu mesmo já dei muito adestramento a respeito desse assunto, com muito mais cuidado, não, com muito mais detalhes, né? Então, estejam sempre prontos para fazer tudo que é necessário para os rapazes gravarem na sua cabeça, com ajudar o próximo através do primeiros socorros. Sempre alerta.